Em 22 de janeiro de 1919, nascia uma das primeiras igrejas batistas do Brasil e a primeira no município de Alagoinhas, estado da Bahia. E foi aqui, na rua Barão do Rio Branco, que tudo começou. A primeira igreja batista em Alagoinhas foi fundada pelo missionário M.G. White, sua esposa Kate White, em um grupo de 37 irmãos. O reverendo Crispiniano Dário foi o primeiro pastor da congregação. Antes desse período, a igreja se reunia enquanto congregação nos lares dos irmãos e, posteriormente, na rua Barão do Rio Branco, quando passou a ser reconhecida como igreja constituída. A primeira igreja nasce com recursos limitados, uma casa alugada, a casa foi adaptada, foi retirada as paredes para formar tipo um salão de culto. E nesse cenário de casa alugada, que era o templo onde se funcionava a primeira igreja, não se tinha um bebedouro que nós temos hoje em nossa igreja, tinha-se uma talha, não se tinha a luz elétrica que nós temos à nossa disposição e aos nossos abusos. Os irmãos estavam fazendo campanhas de candeeiro, porque não havia a energia elétrica. Além do mais, foi feita uma campanha registrada em ata para os irmãos trazerem coco para no momento que tivesse sede, viesse a tomar água de coco, não é? Então, o Jornal Batista, que nós vamos ver de 1919, traz lá uma das necessidades do Evangelho nesse período, que era, olha só, qual o recurso que eles pediam lá, além de folhetos, bíblias e tal, pediam penas para escrever. A primeira igreja não vai deixar de evangelizar, não vai deixar de ajudar os menos favorecidos e vai ser um referencial em nossa cidade. Então, muitas pessoas que se sentiam sem ter muito apreço, sem ter muito recurso financeiro mesmo, propriamente dito, eram acolhidos pela primeira igreja. Espiritual. Autoridade espiritual. Anos finais da década de 10 e na década de 20, a primeira igreja batista se destacou com o evangelismo, pontos de pregação na casa de irmãos e na sala da casa do pastor, batismo que ocorriam no rio Aramari, e na prática de ação social, ajudando os menos favorecidos. A campanha para a construção do futuro templo já acontecia nas assembleias da igreja. Na década de 20, a igreja mudou-se para a rua 24 de Maio, alugando o salão do capitalista Saturnino, tendo sempre a necessidade da aquisição do seu próprio templo. E foi assim que começou as campanhas para tal propósito. Na década de 30, o pastor Manuel de Araújo Góes se torna responsável pelos trabalhos da primeira igreja batista em Alagoinhas como evangelista, mas o pastor dessa época era o pastor José Ferreira Neves, que pede exoneração do cargo em 1933, deixando o senhor Manuel como pastor oficial da igreja. Este período destacou-se por seu compromisso com o evangelismo, ação social, caixinha de ajuda aos pobres, ajuda aos idosos e viúvas, consolidação dos membros dispersos, as visitas, os batismos e na formação de um belíssimo coral que desperta a atenção de todos da cidade. O pastor Manuel de Araújo Góes assumiu os trabalhos aqui. A igreja, primeiramente, funcionou na Barão do Rio Branco, depois lá para 24 de Maio. Mas foi necessário a igreja também ter o seu espaço. Como não se tinha recurso para se comprar esse terreno foi doado pelo irmão Antônio Damasceno. E aí assim inicia a construção do templo antigo, né? Lá na rua Alcântara de Camargo. É na década de 40 que a construção se inicia e toma proporções maiores. As ofertas para a construção aumentam e o dinheiro para a compra das janelas do templo é doado, sendo construída a escadaria do templo, o muro lateral, além da pintura do salão principal. O piso é colocado, enfim, a construção do templo vai se fortalecendo. Surge a campanha para a aquisição da mobília do templo e a igreja faz seu primeiro estatuto, dando-lhe o título de pessoa jurídica. A construção vai acontecer a partir de 1942, mais ou menos, quando é implantada, né, a pedra fundamental, e a partir de então a igreja vai se empenhar de toda a fé. Infelizmente, nesse período, um grupo de irmãos se desentendeu com o pastor e aí queriam que ele saísse. E desse desentendimento
Dessa contrariedadezinha surgiu uma outra igreja, a Segunda Igreja Batista. A construção do templo continua na década de 50. O pastor Manuel de Araújo Góes empenha-se na campanha da construção. É feito o serviço de instalação elétrica na igreja, e nesse período a igreja faz um empréstimo ao Banco Sergipano para continuar a construção do templo, e o mesmo foi quitado devidamente. Na década de 60, finaliza então o projeto arquitetônico do templo menor. A igreja aluga o salão principal para funcionar como escola particular, que continuaria com o nome de Escola Betel. Durante a semana funcionava a escola e aos domingos servia a igreja. O coral da igreja tinha um expressivo destaque na cidade diante das outras igrejas. O coral da primeira igreja era um senhor coral, né? Era muito respeitado, muito bom mesmo. E eu achava interessante que o pastor era o maestro e ele se empolgava com o coral, né? Ele se dedicava muito ao coral. A década de 70 é marcada pela perseverança da igreja no evangelismo e nas suas práticas cristãs. Mesmo tendo nesse período a direção de 3 pastores, a igreja não deixava de crescer. Os pastores foram Jamim Nascimento da Silva, que era também professor universitário, José Belarmino e Gessé da Silva. A igreja adquire a sua primeira máquina de datilografia e um mimeógrafo e começa a construção de 3 salas ao lado do templo para a educação cristã. Existia também uma Kombi para levar os irmãos para o ponto de pregação da igreja e ocorreu a inauguração da congregação da primeira Igreja Batista no 2 de julho. Ajudava muito, evangelizava, saía as mulheres trabalhando os domingos à tarde para evangelizar os bairros da cidade, visitar lares, e eu fazia parte também desse trabalho, da visitação. Na década de 80, o pastor do período era Gessé da Silva, professor e advogado, casado com a professora Edileuza Fonseca da Silva. A igreja passa a ter o seu programa de rádio na rádio emissora de Alagoinhas. Esse programa acontecia aos domingos, às 7 horas da manhã. A nossa comunidade tinha também um trabalho expressivo com os jovens e se empenhava no evangelismo de rua, que acontecia geralmente aos domingos à tarde. Algumas aquisições foram importantes nesse período. A compra do órgão da igreja, finalização da construção das salas para educação religiosa, compra do mobiliário das salas, aquisição de instrumentos musicais, o surgimento do grupo musical Teófilo e a abertura de um trabalho evangelístico em Araçás. As organizações da igreja funcionavam normalmente, dentre elas crianças, mensageiras do rei, embaixadores do rei, adolescentes, jovens, sociedade feminina, sociedade masculina e a escola bíblica dominical. No final da década de 80, assume o pastoreio da igreja o pastor Carlos Alberto da Cruz Batista, que também era psicólogo e casado com a professora Marilande Gonçalves de Souza Batista. O dia que me batizei, no outro dia eu fui visitar a Sociedade Feminina Missionária. Então me convidaram para eu tomar conta dos mensageiras do rei. E passei 15 anos trabalhando com as mensageiras do rei, né? Fiz vários intercâmbios, fui para Jaguaquara, para Feira de Santana, fizeram os passos, né? Aquelas meninas se prepararam, né? E graças a Deus estou vendo todas trabalhando nas igrejas. Na década de 90, o pastor Carlos deixa essa igreja e é substituído pelo pastor Edson Vicente do Nascimento, devido a uma proposta para pastorear na Igreja Batista Alvorada de Feira de Santana. O pastor Edson, formado em Ciências Contábeis, era casado com Valdice Braga do Nascimento. Tinha um trabalho expressivo com a juventude e foi iniciado na igreja um trabalho com os casais, denominado Encontros de Casais com Cristo. O coral da igreja continua tendo destaque. Durante essa década, a igreja vai crescer em número de membros e congregados, e assim surgindo a necessidade de se ampliar o templo. Visitava bastante. Eu vi os hospitais, eu ia muito no hospital, nos hospitais, não no hospital, porque na época só tinha um hospital, né? Também a cadeia, nós íamos visitar. Em 2001, o pastor Vanderlei Vitoriano de Oliveira
pedagogo e casado com a educadora religiosa e pastora Auricélia Gomes do Monte Oliveira, assume os trabalhos dessa igreja. A igreja se destaca nesse período com o culto de libertação, que vai ser a novidade sobrenatural para a igreja. O culto de libertação ele surgiu a partir de uma visão que Deus deu ao pastor Vanderlei por volta de 2001, quando ele assumiu o pastorado aqui na Primeira Igreja Batista. E uma das características bastante marcantes do culto é a música. E naquela época nós começamos só com violão, voz e violão, e poucas pessoas, alguns diáconos participavam. Posso citar o irmão Sérgio Teófilo. E ali nós começamos a fazer um trabalho intensivo, E os cultos foram feitos às sextas-feiras, eram feitos durante o período matutino, mas também tinha durante o período vespertino, principalmente no pôr do sol. Em 2003, com o aumento do número de membros, a Assembleia, junto com o presidente Pastor Vanderlei, definiram a necessidade de construção e ampliação do templo localizado na rua Alcindo de Camargo, número 127, no centro da cidade. Em 2004, foi criado um projeto arquitetônico de ampliação do templo antigo, estimado no valor de R$6 mil, cogitando um orçamento total de construção de R$450 mil. Começamos uma campanha para arrecadação dos recursos e essa campanha envolveu a participação de toda a igreja e toda a igreja abraçou, a maior parte, vamos dizer, abraçou esse projeto. Só que aí surgiu a ideia de nós não ampliarmos mais, mas comprarmos o terreno em outro lugar. Em 7 de agosto de 2005, foi encontrado na Avenida Luiz Viana Filho um terreno com área de 7.500 metros quadrados, num valor de R$150 mil. Em assembleia, foi aprovada por toda a igreja a compra do terreno. E em 2006, deu-se início à campanha para a arrecadação de blocos e ferros. Em 2008, contratou-se uma empresa de pré-moldados e, como já se vinha arrecadando fundos, foi possível comprar blocos e colunas. Em 2009, o prédio principal já estava erguido, onde aconteciam cultos frequentemente. Nesse mesmo período, houve campanhas para arrecadação de fundos para o prédio em anexo. A igreja toda envolvida e com o coração gracioso, fizemos a campanha para lançar a pedra fundamental e começamos a construção em 2007, no fim de 2007 para 2008, já começamos a construção aqui, onde é a sede da primeira igreja, em frente ao Colégio Modelo, no Luiz Viana. E em 2008, 2009, de 2009, quando chegou em 2009, fim de 2009, nós fizemos um culto celebrativo para a transição do ano 2009 para 2010. Ainda estava tudo incompleto, não tinha piso concluído, só estava realmente a grade principal da igreja. Em 2010 foi realizada a primeira assembleia com o templo ainda em construção. E nelas foram tomadas duas decisões. A primeira foi a venda do templo antigo e a segunda foi o desligamento da igreja com a Convenção Batista Baiana e também brasileira, no dia 30 de maio, de acordo com o Estatuto da Igreja. A igreja é autônoma e soberana em suas decisões, não estando sujeita a qualquer outra igreja, instituição ou autoridade denominacional. Entre 2011 e 2014, foi construídas as salas, a cozinha, a tesouraria, a secretaria, o banheiro feminino e masculino. Foi também adquirida as malhas e os carpetes. Foram efetuadas também as instalações das portas e dos vidros. Logo após, foi feita a transferência do gabinete pastoral, da secretaria e da tesouraria do prédio antigo para o prédio atual. Nesse período, aconteceram vários eventos. O Sarau Literário, a comemoração dos 95 anos da igreja, a comemoração de 12 anos do Ministério Pastoral e a Feira Nordestina, que arrecadou fundos para a construção da fachada da igreja, que hoje está assim. Hoje, a Primeira Igreja Batista conta com mais ou menos 800 pessoas, dentre eles membros, congregados e visitantes, tendo seus cultos aos domingos, quartas e sextas. Essa igreja tem nome, ninguém tira o nome dela. Porque anteriormente eu tinha sede de encontrar Jesus. E aí, realmente, eu venho crescendo cada dia mais
pela minha vontade, pela minha sede de conhecer a palavra de Deus. E ali e aqui eu acho realmente um repouso. A primeira igreja, ela me atrai por ele ser uma referência na cidade. A Primeira Igreja Batista faz parte da minha vida, o Ministério Jovem faz parte da minha vida e eu sou grato a Deus por fazer parte dessa comunidade, poder trabalhar em prol dessa comunidade, e eu faço isso com o coração aberto, porque é daqui que eu tiro o meu alimento espiritual, é aqui que eu sou assistido em minhas necessidades espirituais e é aqui que eu planejo continuar vivendo a minha fé. Estou na Primeira Igreja Batista por minha família desde pequeno e também porque em 2008 eu fui convidado pelo pastor Vanderlei para assumir o Ministério de Música. E eu me identifico porque aqui nós vivemos Jesus. A forma de evangelizar. Nós vemos que a igreja tem várias metodologias. Estar na Primeira Igreja significa estar numa comunidade que, em meio a todas as dificuldades humanas que nós temos, mas é uma comunidade que tem uma visão, já está dizendo, uma visão comunitária, uma visão de acompanhamento, uma visão orgânica de igreja. É uma igreja que tem uma característica não somente institucional, mas é uma característica orgânica, de organismo vivo, de unidade de pessoas, unidade de serviços. Uma igreja que investe no ser humano, que acredita na potencialidade do ser humano e que, acima de tudo, uma igreja que se aproxima das características de Jesus Cristo, da personalidade de Jesus. Primeira Igreja Batista em Alagoinhas, 100 anos de acolhimento, serviço social e espiritualidade. Feliz Centenário, Piba!